Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no nosso coração, esteja na nossa casa, esteja na nossa família. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Hoje Ele vem falar uma palavra linda para nós podermos colocar Ele no centro de tudo, para que possamos amar Ele em primeiro lugar, para que possamos sempre amá-lo acima de tudo e acima de todos. Vamos para o Evangelho de hoje, a meditação do Evangelho, porque o Evangelho eu já li, certo? Hoje vai falar do jovem rico, aquele jovem que eu acho que vocês já ouviram falar, que ele pergunta a Jesus o que ele deve fazer para conseguir a vida eterna. Então, pegue sua Bíblia, certo? Vá no capítulo 19, no versículo 16 ao 22, leia o Evangelho e medite a meditação, certo? Faça sua meditação, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir hoje a meditação de hoje. Jesus quer curar a nossa tristeza, certo? Muitas das vezes, mesmo encontrando Jesus, muitas das vezes a gente nos tornamos e ficamos tristes, não é isso? Vamos ver por quê. Por que dessa tristeza? Será que nos perguntamos que, apesar de encontrar Jesus, ainda sentimos tristeza? Será que a gente já nos perguntamos por que eu encontrei Jesus e ainda sou triste, ainda fico triste? Ainda sou uma pessoa triste, porque acontece. Hoje a palavra de Deus nos conduz em uma reflexão sobre um jovem que se encontra com Jesus. Vejamos. Mas ele vai embora triste, porque está apegado aos bens materiais. Ele encontrou Jesus, mas como ele era muito rico, ele não queria se desapegar de seus bens, pois Jesus foi logo na raiz do problema dele, porque mesmo ele tendo tudo na sua vida, todas as riquezas, mas ele ainda se sentia uma pessoa triste. Então Jesus foi na raiz, saber o porquê de tanta tristeza, né? Então Jesus pergunta a ele sobre os mandamentos, ele diz que conhece todos os mandamentos. Então Jesus diz: está faltando uma coisa. Aí Jesus vai lá na ferida. Jesus diz assim, Jesus sabe que ele é rico, Jesus já sabe do coração dele, Jesus já sabe que ele é apegado às riquezas, apegado às coisas. Então Jesus diz o quê? Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Porque para seguir Jesus você tem que desapegar das coisas. Você tem que desapegar das pessoas. Por quê? Porque quando você tem muitas riquezas, quando você é apegado demais às coisas e às pessoas, você tem medo de perder. Você tem medo de deixar. Então, para seguir Jesus, você tem que ser livre, desprendido de tudo e de todos, certo? Que com a palavra de hoje, certo? Aprendamos a abrir nosso coração para o Senhor e vivenciar ao que é passageiro. E assim experimentar
a verdadeira alegria de viver na presença de Deus. Não percamos essa oportunidade de fortalecer nossa fé e de nos libertar dos apegos que causam tristeza. E o próprio Senhor nos diz em suas palavras: não devemos nos apegar a nada e nem a ninguém, que devemos amar as pessoas, mas não nos apegar a elas. O amar é diferente do apegar. Quando você ama, você deseja que aquela pessoa seja livre, né? Quando você ama uma pessoa, um ente querido, e você vê que aquela pessoa está sofrendo muito com a enfermidade, você quer que aquela pessoa saia daquela enfermidade, você quer que aquela pessoa seja livre, você quer que aquela pessoa descanse. Então, o que é que você faz? Você clama ao Senhor que tenha misericórdia daquela pessoa e aquela pessoa partir em paz, né? Que aquela pessoa parta em paz. Quando você se apega, não. Quando você se apega, mesmo aquela pessoa sofrendo ali, mas você quer continuar com aquela pessoa ao seu lado. Mesmo aquela pessoa sofrendo com aquela enfermidade, mas você quer que aquela pessoa fique ali sofrendo. Então, essa é a diferença do amar para o apegar. E o Senhor quer que a gente ame as pessoas, não se apegue a elas, certo? Então, voltando para cá, para a palavra do Senhor, vamos ver aqui onde foi que eu parei, que a gente para um pouco, depois medita e depois a gente vem de novo, né? Então, vamos lá. Porque o jovem foi embora triste. Aprendamos com essa palavra, porque ao contrário desse jovem, possamos hoje trazer no nosso coração uma grande alegria. Alegria de quem não apenas encontrou Jesus, mas que decidiu permanecer com ele. O jovem encontrou Jesus, certo? Mas ele não quis permanecer com o Senhor. Ele não quis abandonar suas riquezas. Então ele se tornou um jovem triste e frustrado pela sua mal escolha, né? Sua mal escolha, porque a riqueza, ela é passageira, né? A alegria desse mundo, ela é passageira. O auge desse mundo, a fama, é passageira. Agora, o encontrar Jesus verdadeiramente é alegria eterna. Você vai viver uma alegria que não vai ter fim, é eterna, que começa aqui na terra e vai até o céu. Essa é a verdadeira alegria, é encontrar Jesus e permanecer com Ele, abandonar tudo por Ele, abandonar tudo pelo tudo, como diz o Senhor. Então vamos lá. Esse jovem do Evangelho encontrou Jesus, mas não permaneceu com ele. Por quê? Porque seu coração está apegado aos bens deste mundo. Está apegado às coisas desse mundo, às pessoas, às criaturas, às vaidades, às euforias, isso, um monte de coisas, né? Ele não estava preparado a deixar tudo isso para seguir o Senhor. É por isso que ele foi embora triste. O chamado que o Senhor nos dá, o chamado que o Senhor nos faz, é a perfeição. O Senhor nos chama à perfeição. Vamos ser livres
E dessa maneira, sendo livre, que dessa maneira não só encontramos Jesus, mas que permanecemos com Ele. Que digamos ao Senhor: Senhor, eu não só quero te encontrar, mas eu quero permanecer contigo, certo? Jesus está hoje nos curando de nossa tristeza e nos devolvendo a alegria de vivermos, certo? Então, essa é a palavra de hoje, essa é a reflexão de hoje. Que possamos, quando a gente diz que encontramos Jesus, que possamos verdadeiramente permanecer com Ele, porque mesmo em meio às enfermidades, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a tudo, que não percamos a nossa alegria em Jesus. Porque permanecer com Jesus é você passar por tudo isso sem sofrer, certo? E se sofrer, se chegarmos a sofrer, que não é um sofrimento duradouro. Então Jesus hoje ele vem nos dizer que quer curar nossa tristeza, mas é preciso encontrá-lo e permanecer com ele. Não fazer como esse jovem que encontrou, mas infelizmente o deixou, porque Jesus exigiu algo dele que ele não estava disposto a deixar. Então fica a dica de hoje. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Um abraço para vocês. Um beijo. Que Deus abençoe e até amanhã. Aqui no Mais em Oração. Certo? Então, fica a dica. Tchau.